Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. O Salmo 69, versos 5 e 6 nos diz assim: Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Neste texto, Davi vem falando dos seus inimigos, de todos aqueles que estão ali tramando contra ele. Davi reconhece diante de Deus que ele tem erros, tem falhas, e mais adiante ele vai falar que confia no livramento do Senhor, nos cuidados do Senhor diante destas adversidades. Mas o que eu quero destacar aqui é a grande responsabilidade que um líder tem. Davi diz: Senhor, o Senhor conhece a minha estultice, o Senhor conhece as minhas culpas, elas não são ocultas a ti. E em seguida ele faz um pedido: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, nem por minha causa eles sofram vexame. Davi é o representante de uma nação, é o rei, é o líder. Claro que não estamos colocando aqui que Deus vai punir uma pessoa pelo pecado da outra, uma ideia de maldição hereditária, tudo isso é besteira. Mas o texto nos ensina aqui que um líder coloca muitas vezes em risco a vida e a segurança dos seus liderados, ou pelo menos o bem viver dos seus liderados, por conta dos seus erros. São escolhas mal feitas que vão trazer prejuízos para aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados. É aquele pai, por exemplo, que gasta de forma equivocada o seu recurso e coloca em situação de dificuldade financeira os seus filhos. Não é maldição hereditária, é o pecado de um pai que, na impulsividade, não administra bem, como bom mordomo do Senhor, as coisas que Deus entrega, e então submete os seus filhos aos perigos, às dificuldades, à pobreza. Veja então que o texto está nos mostrando que grande responsabilidade aqueles que lideram têm. Eu não quero que você pense aqui apenas na figura do pastor, na figura de um presidente da República. Eu quero que você pense na sua liderança. Você aí que governa o seu lar, que tem pessoas debaixo da sua liderança lá na empresa, já parou para pensar que os seus pecados podem impactar diretamente a vida desses que estão debaixo da sua liderança? Que as suas escolhas pecaminosas, impulsivas, sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar saber aquilo que a Bíblia diz, simplesmente vai saindo, vai fazendo, sem considerar que você pode criar grandes problemas para aqueles que te seguem, para aqueles que dependem de ti. O texto nos ensina sobre a responsabilidade daqueles que lideram. E sim, preciso aplicar também, você que é líder em alguma coisa na igreja, quanto você tem orado, lido a Bíblia, cuidado do seu comportamento, do seu exemplo. Pessoas dependem de você, pessoas precisam que você esteja cheio do Espírito Santo para ensiná-las, para conduzi-las, para orientá-las, para aconselhá-las. E como você tem conduzido a sua vida? Será que os seus muitos pecados não estão aí atrapalhando você no seu governo, na sua liderança, na igreja, ou no seu lar, ou no seu trabalho? Repense nisso. Cuide disso. A Bíblia nos fala de um exemplo extraordinário de liderança, uma liderança perfeita. Jesus sacrificou-se a si mesmo para cuidar bem daquele a quem ele liderava, a sua igreja. Efésios 5 vai dizer que a igreja foi beneficiada pelo ato sacrificial do seu noivo, Cristo Jesus. Ele se entregou para purificá-la. Ele se sacrificou para aperfeiçoá-la. Ele foi santo para que nele a sua noiva pudesse ser santa. Isso é um exemplo de um líder, de um cuidador do cabeça e do corpo, que busca a perfeição, que busca a intimidade com o Pai, que é santo para abençoar todos aqueles que estão ao seu redor. Que eu e você, na esfera que Deus colocou sobre o nosso governo e liderança, nos empenhemos para ser santos, inculpáveis, sermos cada vez mais parecidos com Cristo, para não colocar aqueles que nos acompanham, aqueles que são liderados por nós, em perigo e em grandes enrascadas. Que Deus nos abençoe.